dar início então aos nossos trabalhos. Vamos cantar na página 31. É tão bom. É tão bom estar aqui contigo. É tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, por o deveres inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se invade tua alma e não vês razão atrás, nem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Senhor Jesus, aqui estamos de novo, em busca de luz. Ajuda-nos, Senhor, esta noite, abençoando todos os trabalhos,
que se realizam nesta tua casa, Senhor. Permite que os trabalhadores, nossos irmãos do mundo superior, nossos irmãos espirituais, nos acompanhem, nos assistam e nos ajudem em todo este ambiente de paz, de harmonia, com muito amor, e que todos nós consigamos, Senhor, estar atentos, ouvir os ensinamentos, ouvir a Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor. Cântico de Esperança, página 32. Cruzando a Galileia, Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do Além. Sobre a areia, ele ensinou assim, perdoa aos inimigos, se me queres amar a mim, e um dia encontrarás nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e seres precipitados no fogo eterno. São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. Cada existência é como se retivesses milenárias esperanças, procurando explodir, e por essa razão sofres a impossibilidade transitória de alcançar o ideal que te propões. Quer realizar os melhores sonhos, aspiras ao estudo edificante do universo. Anseias atingir as culminâncias da ciência e da arte. Atormentas-te pela aquisição da felicidade e choras pela integração da própria alma no amor supremo. Entretanto, quase sempre tens ainda o coração preso à dívida, à afeição do diamante, engastado ao seixo. Há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante, para que o fio do destino se amplie e desembarace. À vista disso, não desertes da prova que te segrega temporariamente na grande tribulação. O lar pejado de sacrifícios, a família consanguínea a configurar-se por forja ardente, a viuvez expressando exílio, a obrigação com a agulha atada ao pescoço, compromisso em forma de algema e a moléstia, semelhante espinho na própria carne, constitui liquidações de longo prazo ou ajuste de contas e prestações para que a liberdade nos felicite. Resgata, pois, sem revolta, o próprio caminho. Enquanto há inquietação na consciência, há resto a pagar. Agradece, assim, as dificuldades e as dores que te rodeiam. Cada existência, no plano físico, pode ser um passo adiante, que te projete na vanguarda da luz. Misericórdia na justiça divina, consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes renovadoras e auxílio constante não te faltam em tempo algum. Contudo, está em ti mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou gravar o preço da tua libertação. Chico Xavier. Do livro Justiça Divina. Tudo está sobre essa justiça divina. A vida, no universo, tudo está sobre essa justiça. É a justiça divina que tudo comanda. Nós estamos numa quadra, esta quadra que vai do Carnaval até à Páscoa, chamada de Quaresma. Deve ser um tempo de meditação, de reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, não é? Sobre nós mesmos. Devemos pensar, e temos motivos para pensar e muito para analisar. Muitas pessoas ainda, na sexta-feira, ou nas sextas-feiras até à Páscoa, não comem carne. Muita gente. Um dia destes, por acaso, foi na primeira sexta-feira, logo a seguir ao Carnaval, eu fui fazer umas compras, estava na caixa, pronto, e as pessoas conversam, conheciam-se, a pessoa que estava na caixa e quem estava a fazer compras, ia pagar as suas compras, e lá levava o peixinho. Então falava, hoje não se pode comer carne, porque isto não foi numa sexta, foi na quarta-feira de cinzas. Já há pessoas que nesse dia já não comem, e depois à sexta-feira. Hoje já não se pode comer carne, e eu na minha casa não se come carne. Portanto, vai ser o peixinho lá, e o bacalhau congelado. Eu estava a pensar e a ouvir aquilo.
antes de conhecer a doutrina, eu ouvia aquilo, não seguia muito à risca este preceito, muito sinceramente. Não valorizava, nem deixava de valorizar. Pronto, não dava muita importância. Mas agora olhamos mais, estamos mais atentos àquilo que ouvimos, conhecendo a doutrina um pouquinho mais, evidentemente. Estamos mais atentos às próprias pessoas, o que elas dizem, como vivem. E, enfim, fazemos as nossas análises pela positiva, evidentemente. Então eu comecei a pensar, olha, eu por acaso não vou comer carne, não é porque não se deva comer carne ou não se possa comer carne. É que eu tenho o meu dia de trabalho, não foi aqui, foi na Guarda, e, portanto, lá é à quarta-feira, e não devemos comer carne porque é um alimento mais difícil de digerir. E, portanto, no dia de trabalhos devemos ter uma alimentação mais leve, não é? Que dirija com facilidade, mais rápido, e só por isso é que não comemos ou não devemos comer carne, os que trabalhamos espiritualmente. Não me prejudica, é este o motivo. Não nos vai prejudicar fisicamente, mas vai eliminar algumas energias que nós certamente vamos precisar, vão nos fazer falta, não é? Para um trabalho que nós temos espiritual, onde vamos doar as nossas energias. Então há que armazenar o mais possível. E para estarmos melhor, mais leves. Eu então a pensar, eu não vou comer carne por este e por aquele motivo, eu no meu pensamento. Entretanto, a outra senhora da caixa, eu também não. Ainda nem sei que peixe é que vai ser, mas também não vamos pôr carne. E isto foi realmente tema de palestra depois nesse dia à noite, na Guarda. Porque na verdade, e vai ser tema hoje também aqui um pouco, a maioria das pessoas, não é, que não comem carne na sexta-feira santa, na sexta-feira até à sexta-feira santa, portanto todo este tempo de quaresma, não comem carne porque foi um preceito que foi instituído, que não se deve comer carne. Mas vejamos, em tempos havia que quem pagasse a bula já podia comer carne. Foi instituído, enfim, pelos religiosos. É um preceito ligado à religião. Em determinada altura, Jesus, quando esteve na terra e quando com os seus apóstolos, os seus discípulos, iam de terra em terra e aceitavam comida quem lhe oferecesse. Aceitavam. E claro, muitas vezes cheios de fome, dias e dias, às tantas a comer um bocadito de pão que lá traziam no alforje, não é? Não havia o que há hoje, pois eram tempos de grandes limitações, não havia a fartura, não havia os produtos, portanto era difícil. Eles aceitavam. E claro, estariam cheios de fome e quando chegavam perto da comida estavam lá preocupados em lavar as mãos. Não se preocupavam com isso. Eles iam para a mesa e começavam a comer. Nem havia os talheres, todo o requinte que há hoje. E os fariseus, cheios de hipocrisia e cheios de leis humanas, olharam, repararam nisso e aproveitaram essa falta de cuidado, de não terem higiene ou lavar as mãos, os discípulos, e chamaram a atenção a Jesus. Mas, Senhor, como é que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Já faz parte das leis de Moisés, não é? Que devem ser lavadas as mãos. E claro que sim, deve haver higiene. Não está aqui contra a higiene. Mas Jesus depois foi muito claro quando disse que não era o que entrava pela boca que tornava o homem impuro, que o enlameava, mas sim aquilo que saía da boca. Porque aquilo que entrava pela boca, contando ali que com as mãos menos limpas entrasse alguma sujidade, não é? Para o organismo. Mas não era isso que ia tornar o homem impuro. O homem, ser espiritual, portanto o espírito. Porque isso iria entrar, não é, no aparelho digestivo e seguiria o seu rumo até que depois iria ser expelido, que tivesse que ser expelido, portanto com normalidade. Mas sim, aquilo que saísse da boca é que tornava o homem impuro. Porque era da boca vem aquilo que vem direto do coração. E isso é que torna o homem, o ser espiritual, impuro. Eles não perceberam muito bem. E depois Jesus lá explicou mais tarde o que é que isto queria dizer. Pois é, nestes tempos que nós devemos meditar. O que é mais importante?
é termos a preocupação, na sexta-feira, não comer carne e até discutir em família, ter um mau comportamento no trabalho, estar impaciente, a pessoa irritada, não é? Falar mal deste e daquele, críticas a toda a hora. O que é que será mais importante? Vamos raciocinar. O que é que nos prejudica espiritualmente? É comer carne ou não comer, que seria o benefício, ou termos maus pensamentos, maus sentimentos, uma má conduta. Espiritualmente, o que é que pensamos nós na nossa mente? O que é que prejudica? O que é que ficará marcado em nós? Pois, sem dúvida nenhuma, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Portanto, aquilo que tem a ver com a nossa ação, que somos espíritos. E é isso que nos irá tornar impuros. Não é a comida. Porque vejamos, quantas pessoas não têm condições de comer peixe, que o peixe é mais caro do que a carne. Há carnes, algumas variedades, lógico, que são mais acessíveis. Há muita gente que nem carne nem peixe. Então esses aí têm o céu garantido, porque não comem nada, não é? Está tudo maravilha, porque estão a cumprir e nem é preciso pagar nada. É preciso raciocinar, irmãos. Isto são coisas dos homens. Isto foi estipulado pelos homens. Vejamos o que Jesus disse há 2000 anos. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai. Portanto, nós estamos preocupados. Se nós deixarmos de comer carne, porque não é mais barato o peixe, e podemos ajudar alguém que está em dificuldades, pois tudo bem. Mas se comemos a carne porque é mais barata do que algum peixe, também tudo bem. Não é isso que vai prejudicar-nos espiritualmente. E é esta reflexão que devemos fazer nestes tempos. Evitar as discussões em casa, a desarmonia no lar. Há tanto sofrimento entre as famílias, entre os cônjuges, os irmãos, os pais, os filhos. Porque há desentendimento, não há harmonia, não há compreensão, não há tolerância. Nós vemos isso. Já não falamos da violência, que se exerce ainda o domínio psicológico ou físico. As pessoas umas entre as outras. Então é necessário nós mudarmos a nossa vida, a vida da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. Temos a nossa família individual, mas a nível humano somos uma família só. E todos precisamos de contribuir o possível para criarmos uma harmonia geral, para vivermos em paz, em tranquilidade. E isso faz parte de todos nós. É responsabilidade de todos nós, sem exceção. A leitura do Evangelho falou Jesus que se a tua mão é motivo de escândalo, corta antes de entrares na vida. O que é que Jesus quereria dizer com isto? Não é? O que será este entrar na vida? O que será cortar a mão? Mas vamos agora andar a cortar a mão? Não é? E o que é que será entrar na vida? Precisamos de conhecer isto, porque Jesus não disse isto por dizer. Nem Jesus quer o mal de ninguém. Agora, ele disse aquilo afirmando: se o teu olho é para ti motivo de escândalo, arranca-o antes de entrares na vida. Porque melhor será entrares sem um olho, até sem os dois, porque há pessoas que nascem cegas ou ficam cegas, não é, dos dois olhos, do que entrares na hiena do fogo. Se é para ti motivo de escândalo, quer dizer, para ti, espírito, a tua mão física. Se é para ti motivo de escândalo, corta. O teu pé, corta-o. O teu olho, arranca. O teu ouvido, corta. Podia dizer, Jesus podia, não é? A tua língua, arranca. Podia estender a muitas coisas do nosso corpo. Mas diz 3 coisas diferentes. E são suficientes para nos fazerem pensar. O que será entrar na vida e porque é que será melhor para nós cortarmos, virmos limitados fisicamente? Pois tem a ver com o voltar à carne,
o voltar à vida terrena. E todos nós aqui estamos pela porta da reencarnação. A reencarnação faz parte da justiça divina. Jesus permite, ou melhor, Deus permite. Jesus falou, ensinou-nos, mas Deus é que criou as leis. E, portanto, Deus permite que todos possam voltar à carne, ao mundo físico, ao mundo terreno, à vida humana, que é aquela que nós temos, tantas vezes quantas as necessárias, até que nos depuremos, nos purifiquemos espiritualmente. Deixemos de ser tão impuros, que possamos ir eliminando as nossas máculas, as nossas manchas espirituais, que têm a ver com os nossos erros. Com os nossos erros tão diversos. Porque nós erramos muito. Nós temos um pensamento, de um minuto que seja, e pode ser um pensamento mau, e prejudicarmos alguém. A gente pensa, não fiz mal, só pensei. Pois tudo começa no pensamento. Mas nós lá fazemos alguma coisa se não a pensarmos primeiro. Às vezes é tudo tão rápido que pensamos e logo agimos. Pensamos e logo falamos. Mas pensamos primeiro. O pensamento não vem depois. O pensamento vem antes. E é o pensamento que dá vida, que é materializado na ação, no sentimento, nas palavras. É o pensamento. E nós teremos que modificar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa forma de ser. Precisamente para que não seja necessário voltarmos, porque nesta vida nós ainda não sabemos como é que vamos terminar. Se temos os olhos a funcionar bem, os ouvidos, não é? Os nossos braços, as nossas pernas, estamos normais, não sabemos o nosso dia da amanhã. Não sabemos o que nos espera. Quantas pessoas, não é? Bebezinhos nascem, um corpo formoso, belo, perfeitinhos, que acho que é a preocupação de todos os pais, saber como vai ser o seu filho. A gente ouve, ai, Deus queira que venha perfeito. Pode vir perfeito no corpo, mas certamente muito imperfeito no espírito, porque ainda não há espíritos perfeitos a reencarnar na Terra. Não há. Então, preocupamos-nos com o corpo, porque é aquilo que se vê, não é? Ter um corpo, pelo menos, dentro do que é chamado normal. Porque devíamos achar normal qualquer tipo de corpo. Se o corpo vem com limitações, com deficiências, sejam elas a que nível forem, é a necessidade do dono daquele corpo, que é o espírito, de se depurar, de poder resgatar os seus débitos. E um corpo que nasce perfeito pode, em qualquer altura, ficar limitado, ser mutilado, doenças, acidentes, enfim, qualquer situação que possa determinar essas limitações, essas dificuldades físicas, essas deficiências, que têm sempre a ver com a justiça divina. A necessidade daquele espírito que, através do seu corpo, vai pagar débitos do passado, dívidas que contraiu em vidas passadas. Em cada existência, em cada vida física, a lei permite que todos nós, sem exceção, possamos resgatar, pagar estas dívidas, estes débitos, que sem dúvida nenhuma nos tocam com muita dor, uns mais que outros, depende da dificuldade. Se eu tiver que pagar uma dívida de 100 euros, não é assim, nada muito. Para muita gente, para quem nada tem, até isto já é muito. Mas se eu tiver que pagar 1000 ou 10.000 ou 1 milhão, alto lá, isto aí já é complicado, não é? Portanto, a gravidade da dívida tem a ver sempre com a gravidade do débito, do erro, do crime, daquilo que nós fizemos. Ao voltarmos à Terra pela reencarnação, e há muita gente ainda que não acredita na reencarnação, e nós perguntamos como é possível. Certamente não analisam. Não.
analisam estas questões. Não querem saber. Às vezes não interessa que se analisem, porque isso vai trazer ao de cima a nossa imperfeição, ou as nossas imperfeições. Às vezes preferimos viver na ignorância, não é? Desconhecer. Não, isto não é bom para nós. Conhece a verdade e ela te libertará. Disse Jesus. Só a verdade pode libertar. Vivermos enganados. Já chega de enganos. Muitos séculos de enganos. Como aquelas pessoas que ainda jejuam a carne pensando que estão a fazer um grande feito. Que se comerem carne na sexta-feira, que vão pecar. Que Deus se vai zangar. Acham que Deus se vai zangar por isso? Uma coisa insignificante, sem valor, sem importância. É a mesma coisa que as pessoas que fazem promessas. Fazem promessas à Nossa Senhora, este ou aquele santo. Enfim, cada pessoa com a sua fé. Nós não estamos a criticar. Nunca, quando falamos aqui, a ideia é criticar. Ou querer dar a entender que o Espiritismo, a doutrina de Jesus, condena seja o que for. Não é condenação, as pessoas são livres para o que entenderem. Agora, é preciso conhecer a verdade, é preciso sabermos, porque quando um dia nós despertarmos em consciência no mundo espiritual e começarmos a olhar para trás aquilo que fizemos que achávamos que era o correto, aquilo que nos foi ensinado, e virmos que isso não nos serve de nada, que não foi isso que nos garantiu o céu, o bem-estar, a tranquilidade, a paz, o descanso na vida espiritual depois da morte. Como é que nós vamos ficar? Ou como é que vão ficar? Como é que ficarão essas pessoas que acreditaram, que cumpriram, que fizeram e agora vêm-se em sofrimento, vêm-se perturbados, aflitos? Como é que ficam? Muitos ficam revoltados, porque dizem mesmo, andaram-nos a enganar aqui. Claro, andam-nos a enganar, mas nós também não procuramos sair do engano, acreditamos em tudo, não analisamos, não vemos a razão, a lógica das coisas. E é preciso encontrar essa lógica. E por isso eu dizia no início da nossa conversa que precisamos refletir sobre estas questões. Não é só pedir que nos tirem o sofrimento, o alívio do sofrimento, que atendam os espíritos que nos apoguentam, não é? E nós não fazemos nada, não mudamos o nosso comportamento, a nossa tela mental, não é? A nossa tela mental. É preciso mudar. E é aí que está o nosso tratamento. O tratamento do espírito. Compreender e viver de acordo com aquilo que vamos compreendendo. Percebemos logo tudo assim, à uma, de início. Não, por isso é que é preciso ouvir muitas vezes, repetirmos com frequência. Quem vem com assiduidade vai-se percebendo que há temas que estão sempre a ser expostos, a ser lembrados, a ser falados. Porque há sempre pessoas novas que nos escutam. Um dia falou-se e aquela pessoa não esteve ou não estava atenta. E mesmo aqueles que estão atentos, sempre será uma compreensão maior. Conseguimos dar uma dimensão muito maior daquilo que vamos assimilando e vamos levando este alimento para a nossa vida. É este alimento que nos faz falta. Então, pensarmos como mudar a nossa vida, como entender o sofrimento. Com aquelas pessoas, olhamos para uma criança recém-nascida, que nasceu cega, e dirão, ou nasceu com qualquer deficiência, ou ao longo da vida surge este problema, mas logo de nascença. Jesus disse, antes de entrares na vida, portanto, antes de voltares à vida física, antes de voltares a um novo corpo, tu vais sem aquilo, sem o membro, sem o órgão, que te fez errar, que te fez praticar escândalos, para que não cometas os mesmos escândalos. E porquê? Porque nós, espíritos, criamos hábitos, tendências, e não é fácil eliminarmos essa forma de ser. E se o espírito, não é, que cometeu um erro, tem tendências para, enfim, para cometer crimes, tem tendências para bater,
para ser violento, utilizando as mãos, por exemplo, ou para dar pontapés, ou fazer coisas piores, com os pés. Se não tiver pés, não pode dar pontapés. Se não tiver mãos, não pode bater. Se estiver cego, porque quantas pessoas falam daquilo que pensam que viram, os julgamentos, é uma coisa terrível. Pensa-se segundo o nosso ponto de vista, aquilo que achamos que nos pareceu, e aquilo é uma verdade. E divulgamos e criamos problemas. Quantos problemas? Por se falar aquilo que se pensa, que se sabe, ou que se viu, ou que aconteceu desta ou daquela maneira. Criando ou metendo pessoas na confusão, o sofrimento que se cria a estas pessoas. Como é que isto vai ser pago? Passando pelo mesmo. Mas se utilizamos mal a nossa vista, o melhor mesmo é virmos sem a vista. Se utilizamos mal a nossa língua, a fala, o melhor mesmo é virmos mudos. Se utilizamos mal os nossos ouvidos, para não cometermos o mesmo erro, então o espírito vindo surdo no corpo já não vai cometer aqueles erros. Portanto, as limitações do corpo, as deficiências, têm a ver com uma escolha do espírito segundo a sua necessidade evolucionista, precisamente para resgatar os erros e não cometer os mesmos erros. De forma que nós não sabemos, não é, os erros que ainda temos cá marcados em vidas e vidas consecutivas que já tivemos, que em cada vida sempre vamos resgatando, apagando essas manchas. São manchas psíquicas que ficam gravadas no nosso perispírito. O perispírito é uma terceira entidade que faz a ligação do espírito ao corpo. Quando se dá a reencarnação, é o perispírito que organiza o novo corpo que se vai formar, que o modela, por isso é que chama modelo organizador biológico. Modela o corpo biológico, o corpo físico. E é precisamente no perispírito que tudo fica gravado, toda a nossa conduta, tudo aquilo que nós fizermos de mal. Isto é fantástico. Vejamos a perfeição, como Deus criou. Portanto, a nossa consciência que grava, que está no perispírito, que tudo fica, vida após vida. Se há 1000 anos atrás, ou há 2000 anos, eu cometi um erro, um crime, seja aquilo que for, que ainda não resgatei, que ainda não saldei, está cá gravado. E quando a própria lei entender que chegou a hora, eu vou pagar. Porque só pagando essa dívida, eu posso apagar essa mancha do meu perispírito. E isto é para quem acredita e para quem não acredita. Porque se alguém estiver a dizer assim, eu não acredito nada disso. Isso é o que eles dizem, são balelas, eu não vejo nada. Bem. Nós somos livres de pensar o que quisermos. Mas quando a lei vier até nós, nós não podemos dizer, não conseguimos, eu não vou pagar isto. Não conseguimos combater a lei, porque ela é suprema, é superior, é justa. Será melhor nós compreendermos a função da própria lei, a sua justiça, como ela é aplicada, para que possamos evitar, porque ao evitarmos os erros, ao evitarmos fazer qualquer tipo de mal, nós estamos a beneficiar-nos a nós. O bem é para nós. Nós é que vamos receber o troco. Ora, não será melhor? Então, esta semana é uma semana de meditação. E vamos cada um pensar, quais são as minhas imperfeições? Temos muitas. Mas pronto, assim, vamos vendo algumas, não é? Pouco a pouco. Porque muita gente fica logo aflita, ainda tenho isto. Olhem aquela canção que nós cantamos, a inveja. A gente pensa que não tem já esses sentimentos. Mas, às vezes, eles estão cá. Nós somos, assim como um jardim.
Um jardim pode ter bonitas flores e podem aquelas plantas que dão flores estarem todas absorvidas, camufladas pelas ervas daninhas, não é? Silvas, outras ervas que crescem sem serem cultivadas, sem serem tratadas. Já viu? É uma coisa brutal. E dominam, escondem as plantas que poderiam ser belas e dar belas flores. Nós somos assim um jardim cheio de ervas daninhas e que nós precisamos de cultivar, arrancar essas ervas daninhas. Mas todos sabemos que as ervas daninhas a gente arranca e passado um tempo brotam outra vez. Lá estão as sementes, é uma coisa terrível. Não é preciso cultivar, não é preciso tratar, elas lá despontam. Então, o que é que nós temos que fazer com as nossas imperfeições? Precisamente como fazemos com as ervas daninhas. Arrancar e arrancar e arrancar e arrancar até extingui-las totalmente. Porque a gente às vezes pensa que já mudamos a nossa maneira de ser, que já não temos este ou aquele sentimento negativo, esta ou aquela imperfeição espiritual da nossa maneira de ser, mas quando nos pisam os calos, vem tudo ao de cima. Desponta a erva daninha. Está cá tudo igual, não mudamos. Pois essa lei de justiça, ela faz chegar até nós os momentos que são testes, são momentos de avaliação, espiritualmente falando, como é que nós estamos, se realmente dissemos que mudamos, se não temos inveja, não temos orgulho, não temos o ciúme, não somos violentos, não somos incompreensivos, intolerantes, não somos nada disso. Então, quando chegar o momento do teste, nós temos que ter nota máxima, não é? Temos que ser, então, tudo isso. Tolerantes, compreensivos, amar o próximo, ser caridosos, ser benevolentes, ser indulgentes, ser misericordiosos, ser amigos de todos, sem exceção, perdoar a todos, sem exceção. Nós conseguimos fazer isto tudo? Está quieto? É muito difícil, não é? Deixar os vícios que nos fazem tanto mal, vícios materiais. Nós andamos a barrer ali fora, é só piriscas de cigarros. Eu digo assim, valha-me Deus. Até aqui vêm deixar este lixo. Aqui dentro não deviam fumar. Pronto, se no dia a dia, lá fora, não conseguem, daquele portão para dentro, ninguém devia fumar. Mas o vício é mais forte. Também ninguém devia criticar os outros, não é? Devíamos ter toda a paciência, não devíamos fazer maldades nenhumas. E depois é assim, se não fazemos do portão para dentro, também não devíamos fazer do portão para fora. Não era? Porque se conseguimos fazer, cá dentro portar-nos bem, aqui dentro nós só estamos umas horitas. E lá fora estamos o resto do tempo, não é? Então, devíamos mudar realmente o nosso comportamento e interiorizarmos que é necessário mudar. Para que não seja necessário, na próxima existência ou nesta ainda, temos que ficar sem olho, não é? Sem falar, sem ouvir, sem andar, não sabemos. Tudo é por função da lei, mas por vontade e conhecimento de cada um de nós. Então não cabe a nós, seres ainda tão imperfeitos, tão limitados, organizar o que será a vida daqueles que escolhem vir nestas condições. E nós sabemos que há até médicos que fazem o aborto, aprovam o aborto, quando é, portanto, feito o diagnóstico no feto e que nasce ou que está a gerar-se com deficiências físicas. Não sabem, vejamos, a falta de conhecimento. O que a ignorância faz, a ignorância espiritual. Porque certamente são pessoas muito cultas, com grande conhecimento, mas que espiritualmente não conhecem como funciona a lei de Deus. A escolha que cada espírito faz para nascer assim. Porque se ele quer evoluir, se ele deve, as suas dívidas têm a ver com a deficiência física, com o mal que fez a outrem, ou até a si mesmo, pela porta do suicídio, por exemplo, podemos imaginar como é que uma pessoa que se deita
de um 7º andar e que cai estatelado, com os ossos todos quebrados, todo arrebentado por dentro, fisicamente, cheio de hemorragias, que tudo fica gravado no perispírito. Que é assim, se a pessoa se atirou, porque se foi empurrada por outra, a situação é diferente. Temos que ver o suicídio e o homicídio. São diferentes. Portanto, se a pessoa decide e se deita, é suicídio e vai responder pelo ato praticado. Se foi empurrada, quem vai responder pela morte daquela pessoa, se morrer, ou os danos que possa causar no corpo, será quem cometeu o crime, o erro. O responsável do erro é sempre aquele que o pratica. Então, a pessoa que, como dizíamos, decide deitar-se de uma varanda abaixo, de uma janela abaixo, porque quer morrer, chega cá embaixo e ficou todo desfeito, o perispírito gravou o que aconteceu ao corpo, como ficou o corpo, a nível de esqueletos, a nível de órgãos, tudo fica gravado. Quando aquele espírito tiver a oportunidade de reencarnar, como é que ele virá? Não pode vir num corpo totalmente saudável, perfeito, equilibrado. Não pode. Porque o perispírito está todo destroçado. Ora, quando este espírito lhe for permitido voltar à Terra, porque tem necessidade de resgatar, como todos nós, errou, Deus vai lhe dar uma oportunidade de corrigir o seu erro. Não foi forte, não tinha conhecimento, enfim, a lei tem atenuantes também. A lei divina é perfeita. E, portanto, dentro dos conhecimentos, dentro das capacidades de cada um, conhecimentos espirituais sempre, que têm a ver com o espírito, nós não devemos misturar o que é de Deus com as coisas da matéria. Embora o corpo seja material, mas é a morada do espírito. E, portanto, é o espírito que utiliza o corpo, sempre, para fazer o bem, para fazer o mal, aos outros ou a si mesmo. Então, é o espírito que vai responder e que sofrerá as consequências. Pode sofrer no corpo, mas sente a dor, o espírito sente as dores do corpo. Porque o perispírito transmite, faz a ligação do espírito ao corpo e, portanto, transmite do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Está no meio dos dois. Então, nós vamos decidir sobre a vida de alguém, ou alguém tem o direito de decidir sobre a vida deste espírito que precisa de vir nessas condições para poder evoluir, pagar a sua dívida, porque falhou e provar que não vai cometer o mesmo erro. Que às vezes a tendência está lá. Quantas pessoas têm tendência para o suicídio? Que lhe vem à mente, tem que lutar contra isso, e é para lutar. Não faz parte da lei de Deus a prática do suicídio. Isso é o maior erro. Causar a morte a si ou a outrem é o maior erro que se pode praticar perante as leis de Deus. Depois, todo o dano que se possa fazer, mas causar a morte, porque a vida é o bem mais precioso que nós temos. Foi dado por Deus. Deus permitiu. Mesmo que se tenha uma vida difícil, complicada, com muito sofrimento à mistura de todas as maneiras, tudo pode ser superado. Com fé, com conhecimento, com ajuda. Deus não quer que sejamos infelizes, que vivamos atormentados de maneira nenhuma. E é capaz de alguém estar a pensar, então não quer e permite que haja tanto sofrimento. Então, se não quer, ele tirava o sofrimento todo. Ele podia fazer isso. Podia pôr essa cláusula na sua lei e não haver mais sofrimento, mas tinha que ser para toda a gente. Porque a lei é igual para todos. E como é que íamos evoluir? Sem sofrimento, acham que mudávamos o nosso comportamento? Se até com sofrimento é tão difícil mudar, não íamos mudar. E, portanto, isto era, não é? Um Deus nos acuda. Não havia quem vivesse, porque tudo fazia o que queria, não se pagava, não havia sofrimento. Era erros atrás de erros. Não, nunca haveria evolução.
precisamos de sentir a reprimenda. E quando um dia formos chamados a um tribunal, não há um tribunal no mundo espiritual, não é Deus que vai estar lá com o martelo de juiz a condenar cada um de nós. Não, não. Somos nós mesmos. É a dita consciência que nos vai acusar dos nossos erros. Quando se sente o remorso, quando dói pelo erro que se praticou, pelo aquilo que se fez de mal, que não se devia ter feito. Quantas vezes se dizem palavras que depois de ditas, a gente estando friamente, já analisando, ficamos arrependidos. Para que é que eu disse isto? Mas para que é que eu falei? Pronto, tenho esta mania, não é? Sou impulsiva, falo logo, não me penso, não sei esperar. Nestas coisas devemos, não é, guardar para amanhã o que queremos dizer hoje. Porque quando chegar amanhã já não dizemos da mesma maneira. Já pensámos, com a cabecinha na almofada, analisámos a situação e evitamos discussões e coisas que nos podem fazer muito mal. Então, é esta análise, é esta compreensão da vida que nós precisamos ter. E é dessa forma, pouco a pouco, com esforço, que nós vamos mudando a nossa vida. E que nos vamos libertando de algum sofrimento, de influências espirituais negativas, porque nós atraímos os iguais a nós. Então, se eu estiver a ter um sentimento mau, um pensamento mau, a desejar mal a alguém, quem é que vem ao meu encontro? Quem é que se afiniza comigo? As entidades, espíritos, que são iguais a mim, que têm prazer no mal, em prejudicar as pessoas, em causar sofrimento. Portanto, nós atraímos precisamente os iguais a nós. Então não nos queixemos, que depois eles também nos causem sofrimento. Porque eles não estão bem, não é? Não estão. Porque quem pensa mal, quem deseja o mal, não pode estar bem. Automaticamente transmite-nos o seu mal-estar e o nosso estado é muito pior. Ora, se nós mudarmos o nosso comportamento, o nosso pensamento, começarmos a pensar algo que vimos que não é bom, não vou pensar isto. Meu Deus, ajuda-me, eu quero pensar em coisas positivas, coisas boas, que me deem alegria, boa disposição, crie um bom ambiente na minha família. Eu não quero fazer estas coisas, não quero. Tenho este vício que me prejudica, eu vou lutar, eu vou deixar o vício. Claro que há influências, porque as entidades, os espíritos que na Terra tinham vícios, dependências, continuam ainda, porque ainda não tiveram tratamento, ainda estão sob essa influência do vício que tinham. Portanto, é um problema espiritual. E eles aproveitam-se dos vícios dos terrenos para satisfazer também os seus vícios. Então, somos sempre uma porta aberta ao bem ou ao mal. Compete a nós escolher as nossas companhias, não é? Corrigindo as nossas imperfeições, arrancando essas ervas daninhas que prejudicam a nossa vida. E é dessa forma que nós nos vamos libertando, que nós nos vamos ligando mais a Deus, pois nunca nos esquecermos do valor da prece. Orar, pedir força, pedir orientação aos bons espíritos que nos acompanhem, que nos fortaleçam, porque nós sozinhos também não conseguimos. E no dia-a-dia da vida, nós vamos vencendo obstáculos, dificuldades, problemas. Vai sendo mais fácil. Então, neste tempo de Quaresma, nós queremos deixar a todos esta forma, esta oportunidade de analisar, de meditarem mais sobre as questões espirituais. Procurem conhecer mais e mais. Estudem o Evangelho. Jesus, no seu Evangelho, nos seus ensinamentos, é uma fonte de água viva que nos sedenta o espírito. E é essa sede que nós devemos matar. E é essa sede que nos faz errar, porque não a sedentamos. Então que Jesus nos dê força a todos, nos ilumine o pensamento,
nos oriente na nossa caminhada para que esta existência seja mais aproveitada. E quando um dia despertarmos no outro lado da vida, sintamos alguma paz, algum conforto por termos modificado pelos sacrifícios que fizemos em vencer as nossas imperfeições. Então que Jesus nos envolva na sua paz e vamos continuar os trabalhos desta noite. Cantamos este. Continuar a pedir aos nossos companheiros da fluidificação que se juntem agora a nós. Que na próxima sexta-feira não há trabalhos públicos, porque há uma reunião de trabalhadores, que é, portanto, como reunião de trabalhadores, apenas e só para analisar questões ligadas à associação, à nossa associação. Os trabalhos públicos, portanto, serão 2 a 8 dias outra vez, com a palestra, com a água fluidificada, com os trabalhos em sala. Vamos sintonizar a nossa mente com esta prece curta, na página 4. Senhor, aguardar só uns instantes até que cheguem os companheiros todos que estiveram nas salas lá atrás. Vamos orar, vamos lembrar aqueles que sofrem, amigos ou mesmo os nossos inimigos, como o Evangelho nos aconselha,
Mas todos esses irmãos que trabalham na escola da terra, esquecendo os valores do espírito, as suas responsabilidades, perante aquilo que é o progresso que cada um de nós individualmente tem que seguir. Para eles, Senhor, para esses irmãos que andam perdidos na ilusão da matéria, na ilusão do conforto material, na ilusão daquilo que são as conquistas que eles julgam serem eternas, mas que sabemos, Senhor, são sempre efêmeras quando são conquistas da terra. Esses irmãos continuam afastados da verdadeira luz, do verdadeiro caminho. Muitos deles são irmãos nossos, familiares nossos, amigos nossos. Muitos deles, Senhor, têm as suas dificuldades colocadas hoje naquilo que são as consequências de atos que terão feito certamente em tempos pregressos. Passam muitas dores que não entendem as situações ligadas aos hospitais, as situações ligadas àquilo que são as dificuldades de cumprirem com o mínimo de pensamentos e sentimentos que a sociedade aceite. Por isso se drogam, Senhor. Por isso continuam envolvidos nos vícios, nos piores vícios, criando cada vez mais dificuldades para o seu próprio futuro. São irmãos nossos, são irmãos que queremos de alguma maneira ajudar nesta prece, nesta lembrança. Para eles destinamos um pouco daquilo que podemos dar-lhes, que é através desta mensagem, desta oração, desta prece, que os bons amigos podem recolher através das vibrações fraternas para eles irradiamos. Leva as nossas vibrações, Senhor, pelos bons amigos, que eles possam recolhê-las. E tu, como mestre, sabê-las multiplicar como fizeste então. Leva, Senhor, leva que eles possam acordar mais bem dispostos, mais decididos, mais capazes de vencer as agruras do caminho. Olá, Senhor. Allegiance
A partir deste momento que nos desligamos dos nossos telespectadores, que tiveram certamente connosco, desejamos que tenham tido uma boa audição. Cá os esperamos na próxima segunda-feira, não nesta sexta, porque nesta sexta-feira não temos transmissão, porque é a nossa reunião de trabalhadores. Nós aqui vamos continuar.